Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou trazer um pouco do conteúdo e um exemplo de função quadrática que foi pedido nos comentários para falar sobre isso. E hoje eu vim trazer toda a parte teórica dessa parte para ajudar vocês que vão prestar Enem ou fazer algum concurso. A função quadrática é também a chamada função polinomial do segundo grau, em razão desse expoente aqui, o maior expoente. Então, a função quadrática tem essa característica aqui, certo? É o f de x igual a de x ao quadrado mais b de x mais c, onde a tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Se A for igual a zero, vamos pensar, esse termo aqui, ó, é nulo. Então, isso daqui, ó, ficaria apenas isso aqui. Isso aqui é o que eu caracterizo como uma função de primeiro grau. Ou seja, o meu maior expoente é 1. Então, sempre esse termo aqui tem que ser diferente de zero. E esse termo aqui, ele é um dos mais importantes, pois a partir dele, você define se sua função quadrática, ela tem uma concavidade, a concavidade no gráfico da parábola, a concavidade é voltada para cima ou para baixo. E A, B e C são números reais. Então, os elementos básicos de uma função quadrática são basicamente o domínio, a imagem. O que é o domínio? São os valores, né, das abscissas. Quando você fala domínio da função, o domínio da função é tal. Então, são os valores das abscissas, os x, das coordenadas x. E a imagem, que são os valores das ordenadas, que são o y, as coordenadas y. E aí, tem outros elementos básicos da função quadrática, que são o quê? São as raízes e o vértice, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente, certo? E outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que essa função quadrática ela pode ser completa ou incompleta. A função quadrática completa é essa daqui, como eu já apresentei aqui em cima. Ela é uma função quadrática completa, onde os termos a, b e c são diferentes de zero. A função quadrática incompleta é esse caso aqui, ó. Quando você tem essa configuração aqui e essa configuração, ou essa configuração aqui. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o C é igual a zero. Nesse caso aqui, o B é igual a zero. Só falando novamente, o que não pode, a única coisa que não pode ser igual a zero é o A. Certo? O termo do A, porque é o do expoente de x ao quadrado. Mas as demais, o B e o C, pode ser zero sim. E aí, qual é o gráfico da função? Lembra que eu falei que esse A aqui, ele define a concavidade da parábola? Então, se o A for menor do que zero, então se sua função for menos x quadrado ou menos 2x quadrado, se tiver um menos aqui no A, então significa o quê? Que a sua concavidade está nesse estilo aqui. E esse ponto aqui de cima é o que a gente chama ponto de máximo. Elas são os vértices da parábola, que é o x máximo e o y máximo. Se acontecer do A for maior do que zero, então a concavidade tem essa característica aqui, ó. Ela está voltada para cima, que aí é o ponto de mínimo. Vale salientar também que o gráfico da parábola, além de depender de A, certo? Da forma como A está na equação, A menor do que zero, A maior do que zero, você tem que prestar atenção na questão das raízes. Lembra que eu falei das raízes? As raízes, elas são o quê? São um ponto onde o gráfico intercepta o eixo x, certo? Essas raízes, como é que eu vou calcular ela? Eu vou calcular pela fórmula de Bhaskara. Lembra? Vou calcular pelaquela formazinha de Bhaskara que todo mundo conhece, né? Vou calcular o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois eu aplico na fórmula de Bhaskara, certo? E os vértices? Os vértices estão associados com os pontos de máximo ou mínimo da função. E como é que eu calculo esses vértices? A determinação da raiz é feita por isso aqui, né? Ó, dessa forma aqui.
E aí, só para salientar aqui, o ponto de máximo e mínimo, elas são calculadas pela essa forma aqui. X do vértice, que é o que? Menos B sobre 2A. Então, B é aqui, ó, é da função. B aqui, ó, B sobre A. E o y do vértice é o delta sobre 4A. O que é esse delta aqui? Esse delta é esse aqui, ó. O que você vai usar para determinar as raízes. E a partir desse delta aqui, você sabe se a função quadrada que ela tem duas raízes diferentes ou duas raízes iguais ou não possui raízes. Então, vamos lá. Quando você faz essa conta aqui, você substitui o b ao quadrado, o termo lá, menos 4 vezes a vezes c. Se esse teu delta ele for igual a zero, que significa o quê? Que você tem duas raízes reais iguais e a parábola é tangente ao eixo x. Então, o que ela quer dizer, vamos supor, ela vai ser mais ou menos assim. Se o a for maior do que zero, então aqui, ó, a parábola, vamos supor que a raiz é aqui, tá tocando o eixo y em 2, vamos supor em 3. Então, a parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Assim e assim, certo? Nesse caso aqui, que eu desenhei esse exemplo aqui, nesse caso ele não tem raiz. Porque você percebe que ele não toca o eixo x. Esse caso aqui, ó, você percebe que a parábola ela tá tocando a raiz tá tocando o eixo x em 2 pontos, ou seja, ela tem duas raízes reais diferentes. Então, se o delta for igual a zero, então você tem duas raízes reais iguais e a parábola é tangente ao eixo x. Se o delta for maior do que zero, você tem duas raízes reais diferentes e a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos distintos, como é esse caso aqui que eu estava mostrando. O intercepta aqui o eixo x nesse ponto e nesse ponto aqui. E se o delta for menor do que zero, a função não possui raízes e a parábola não intercepta o eixo x, como é nesse caso aqui. Tá vendo que ela não está tocando o eixo x está aqui embaixo, mas ela não intercepta, diferente desse caso. Bom, gente, o exercício eu vou fazer na outra parte, tá? Do vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Desde já agradeço e vai acompanhando o canal.